Seja muito bem-vindo. Se você caiu aqui nesse vídeo, hoje a gente vai falar sobre carreira e quais são os cuidados que você deve ter para não correr em risco, não tomar aquelas atitudes ou escolhas que vão te levar para o lugar errado, não no teu objetivo final. Bem, deixa eu me apresentar, eu sou o Cadu, trabalho aqui na Elmi Banco Educação, estou à frente do CTC, nosso Centro de Treinamento e Certificações. Aqui todos os nossos cursos preparatórios estão de graça, então você pode estudar para qual certificação você quiser, que inclusive é um dos assuntos que eu quero falar aqui, que deixa muitas pessoas com... Bem, começando eu quero te alertar o seguinte, tá? Muitas pessoas acham que a certificação vão ser emblemas ou carimbos que elas vão colocar no currículo, que quando o gestor olhar o currículo dela, meu Deus, vai ter aquela reação, vai falar, você tem todas essas certificações, você com certeza é um profissional capacitado. Tivemos um encontro hoje, no dia que eu tô gravando, com um gestor sênior da Itaú Asset, o Alexandre Frade, e ele nos contou um pouco sobre a área da Asset, um pouco da sua carreira, com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, e falou sobre esses erros que as pessoas costumam cometer. Vamos partir do pressuposto que você está fazendo isso na boa intenção. Eu entendo o seu lado, que está desesperado às vezes, você quer conquistar uma vaga no mercado financeiro, talvez você queira uma promoção se você já está atuando, e acredita fielmente que tendo a certificação é uma prova para mostrar o seu valor para o gestor. Falar que é capacitado, que está preparado para assumir os desafios daquele cargo. E eu quero te dar essa seguinte visão. O que o gestor ele quer ver na hora de contratar alguém? Quando a gente pensa no segmento varejo, a porta de entrada de muitas pessoas no mercado financeiro, o gestor está preocupado com as metas da agência. Você que ainda não trabalhou no banco, o banco, cada agência tem sua meta, e a meta ela é proporcional ao porte da agência. Então, agências grandes, com mais funcionários, vão ter metas maiores que agências menores. É uma coisa um pouco proporcional. E o gestor, quando está precisando de algum agente de negócio, ele quer saber qual pessoa tem habilidades comerciais para que no primeiro dia ela possa sentar e já começar a vender. É claro que não é assim que funciona, você vai ter um tempinho ali para se acostumar com a rotina, entender sobre o sistema, mas na realidade você vai precisar vender e o gestor ele quer saber se você tem essa capacidade. Se você tem só a CPA 10, se você tem a CPA 20 ou até o CEA, não vai fazer diferença para ele. Ele não quer o teu conhecimento técnico, ele não quer que você entenda sobre qual foi a última decisão do Copom, ele quer que você consiga vender os produtos bancários para bater a meta. Agora, quando a gente pensa no segmento alta renda, onde tem muitos desejos, muitos profissionais querem atuar lá, seja no Itaú Personalité, Santander Select ou agora o Bradesco Principal, o que o gestor ele vai querer de vocês? Vai querer que você ainda assim saiba vender, porque ainda vai ter meta comercial, vai ter meta de produtos, só que uma meta muito mais condizente do que a gente vê no varejo, mas principalmente que você tenha a habilidade de se relacionar com clientes alta renda. Então o que ele quer que você saiba fazer? Criar relacionamento, saber conversar com o cliente, conquistar a confiança dele e fazer recomendações assertivas para a vida. Vai falar sobre investimentos também, mas vai falar muito sobre o planejamento do cliente. E aí uma certificação CFP começa a fazer sentido para você. Agora, quando a gente pensa no segmento PJ, né, o Itaú BBA, como por exemplo aqui, a gente está pensando em umas habilidades até um pouco mais técnicas, porque a certificação não te prepara para falar sobre crédito para empresas, não te prepara para entender uma análise de balanço de uma empresa, para entender como é que está a estrutura de dívidas dela. Mas assim, isso é uma coisa totalmente aprendível, digamos assim. Você consegue estudar, se preparar, e aí você vai cair numa armadilha, porque qual certificação você tem que ter para trabalhar nessa área? O CEA não te prepara, vai falar sobre investimentos. O CFP, muito menos, vai falar sobre pessoas físicas, não sobre empresas. Então você entende que, na verdade, só a CPA 20, tá? Não me leve a mal, é o suficiente. Por quê? Porque o conhecimento exigido para o dia a dia é outro. E aí, falando agora da área de investimentos, a área que, caramba, tem um desejo enorme por parte dos profissionais do mercado financeiro, até os que estão fora do mercado financeiro. É uma área que vai precisar que você saiba tudo sobre investimentos, mas que você ainda vai permanecer com a habilidade de se relacionar com o cliente. Você aqui tem que conquistar a confiança do seu cliente, porque muitas vezes esse teu cliente pode ter um investimento no teu banco e uma outra parte do patrimônio está em outro banco. E aí, você conquistando a confiança dele, você pode conseguir com que ele traga os recursos de algum outro lugar para ficar com você aqui nesse seu banco. E mesmo você saindo de um banco, indo para uma outra instituição, ele vai te acompanhar. Esse é o poder do relacionamento.
Então aqui na área de investimentos você tem que conciliar os dois lados, a parte técnica da área de investimentos e a parte comercial muito afiada para você poder contornar objeções, fazer uma alocação mais assertiva. Perceba que as habilidades e competências necessárias vão muito além do que a certificação CEA te pede. A CEA ela vai te pedir apenas uma teoria, que muitas vezes é muito diferente da prática. Quando você estuda fundo de investimentos para o CEA, não é a mesma análise de quando você vai analisar uma lâmina de um fundo para recomendar para um cliente. Quando a gente fala de mercado financeiro, eu quero que você entenda isso. Não é a certificação que vai te levar para o lugar que você quer atuar. Na verdade, é o teu networking e as tuas competências comportamentais, inteligência emocional, habilidades comerciais. É todo um pacote que você tem que desenvolver e levar no teu currículo para se apresentar ao gestor. E aí eu quero trazer um ponto que a gente não aborda muito, que é sobre a estrutura de uma asset. Para você que não conhece, a asset ela é uma parte de um banco que cuida e gere fundos de investimentos. Então, Alexandre Frade, que eu comentei agora há pouco no vídeo, ele é um gestor sênior da Itaú Asset e ele falou um pouco sobre alguns erros que as pessoas cometem. Vou deixar aqui passando na tela para vocês entenderem diretamente dele o que ele acha sobre certificações. Eu acho que quando você pensa em asset, as pessoas têm uma ideia muito formada sobre a figura do gestor e sobre um tipo de gestor muito específico. Quando você fala sobre gestão de investimento, eu acho que as pessoas pensam no gestor macro, que é um cara que está lendo notícias e que está acompanhando curvas para entender se ele vai ficar long ou short numa curva, se ele vai comprar os títulos mais longos, os mais curtos, fazer alocação. É essa figura muito, vamos dizer assim, espetacular do gestor de multimercado. A maior parte das pessoas que trabalham em assets trabalham, por exemplo, hoje em dia, com informação. Qual é a posição dos fundos? Quais foram os trades que foram realizados? Qual é o preço desses trades? Como é que eu vou precificar essa carteira? Tá, então todo dia de manhã o gestor chega aqui e ele precisa olhar como é que os fundos dele estão contra os objetivos. Então você precisa fazer todo esse trabalho de base, de puxar as posições desse fundo, refletir de uma forma que a pessoa possa compreender, tá? Essa parte de, vamos dizer assim, de back-office é uma entrada muito, muito comum em asset. Como eu vou colocar isso de uma forma que seja positiva para vocês? Eu acho que existe hoje em dia uma obsessão por certificação, e eu entendo. Eu entendo do lado de você que você sente que você está fazendo o melhor que você pode e tudo para mostrar para os outros que você é capaz, que você tem aquela qualificação e tal. Isso tem um valor. Mas tem um valor além disso que tem que ser você produzir esse conhecimento e internalizar, entender o seu lugar nessa cadeia de valor e o que que você está agregando. E eu acho que se conhecer também, para saber. Pô, a maioria das pessoas que pensam em ser gestores, eu acho que talvez não conheçam tão bem a atividade. Não é para todo mundo. E não é para todo mundo porque eu estou dizendo que é só para uma casta superior de gente que tem um processamento cerebral fantástico. Não, não é isso. É para uma característica de pessoa que consegue fazer a mesma coisa todos os dias e que gosta de ler muito e que está disposta a acertar e errar e que vai ter que rever os seus erros e tem que topar ser criticado boa parte do tempo e tal. Você pode ter todas as certificações do mundo e ainda não conseguir isso. O que que eu acho que faz parte, talvez valha a pena gastar uma parte desse tempo e esforço nos relacionamentos, cara, no networking, em estar próximo de pessoas que, poxa, e não é só por interesse, é você formar o seu relacionamento profissional, pessoas que trabalham com o que você gostaria de trabalhar, até para você poder ter uma perspectiva de como é na prática. Olha que ele falou, mesmo quem está dentro de uma asset não é gestor. Logo, a certificação CGA não faz sentido para essa pessoa, mesmo estando nessa estrutura. Então, eu quero acabar de uma vez por todas essa ideia de que as certificações são necessárias, que você tem que tirar todas as possíveis. Nossa, se eu tiver o CNPI, será que eu me destaco? Se eu tiver o CFA, será que eu me destaco? Tome cuidado com esse pensamento, então esquece de uma vez por todas e vamos falar sobre agora a parte mais prática, o que saber para cada área. Quero parar esse vídeo só um minutinho para pedir um favor para vocês. Se está gostando, se você mudou a sua perspectiva sobre carreiras, quero que você curta e comente aqui qual foi o ponto, qual foi o insight mais valioso que você está tirando agora. Beleza, Cadu, eu entendi que não é a certificação que eu preciso e sim o conhecimento prático das coisas.
Eu quero entender a área que é onde eu vou atuar, quais são as competências e conhecimentos exigidos. O que eu faço? Aqui na Unibanco nós somos referências para formar profissionais para o mercado financeiro. Atuamos desde o público que está querendo estar no banco agora, como a N, temos o nosso programa PENAP, um programa de formação para os agentes de negócio. Aqui vamos te dar os passos iniciais sobre criar o networking necessário, uma construção de LinkedIn para você encontrar o gestor da tua vaga e todas as competências comerciais necessárias para conseguir performar bem no banco. Agora, se você está mirando no alta renda, a gente tem um programa PARB, que inclusive estamos tendo um evento agora, o Renan Carini fazendo uma sequência de lives para falar sobre o segmento, onde a gente vai te formar na prática de tudo o que você precisa saber para atuar nessa área. Desde investimentos, você vai ter as primeiras aulas aqui no nosso curso só sobre investimentos, que é crucial para você ter uma conversa de alto nível com esse tipo de cliente, mas também habilidades comportamentais, abordagem comercial, todo necessário de fato para você entrar numa entrevista e performar super bem. Se a área de investimentos agora é o teu interesse, não pode deixar de recomendar, até porque eu sou um exemplo disso, é o PAAP. O PAAP ele vai te formar do zero, vai te ensinar todos os produtos de investimentos necessários, mas de uma forma muito prática, onde você vai saber como levar cada produto para cada cliente, como fazer uma montagem de portfólio, como analisar relatórios econômicos, como acompanhar o dia a dia, quais sites você deve acompanhar, quais notícias você deve acompanhar. É um pacote super completo que no final de 3 meses você vai ter um momento de comitês. Cada comitê vai desenvolver uma habilidade sua por semana. Então, por exemplo, na segunda tem um comitê de cenário econômico com Gerson Lorenzi, Roberto Mota e Caio Camargo. Ali você vai conseguir desenvolver cada vez mais o seu repertório econômico e a sua análise econômica como um todo. Já na terça você vai entender mais sobre a abordagem comercial com a Vanessa Demerjan, ela que foi superintendente do Banco Safra, desenvolveu um método comercial super assertivo que diversos bancos quiseram puxá-la de qualquer jeito. Você vai ter uma prática ali de como conversar com o cliente, vieses comportamentais, possíveis tipos de clientes, né, que você vai enfrentar no seu dia a dia. E na quarta, você vai praticar a montagem de portfólio. Você vai entender mais sobre como fazer uma asset allocation, que a gente fala, juntamente com Zordan, superintendente no Banco Safra, Zanin, um cara que tem a certificação de maior prestígio do mundo, que é o CFA, e o Claudinei Júnior, que é um especialista GPAT no ION, gerente patrimonial. Agora, se o teu objetivo é, Cadu, quero entrar na área do atacado, gosta de entender sobre empresas, é uma área que eu me identifico mais, aqui você vai entrar no PECB. O PECB é um programa que te forma do zero para esse segmento corporate. Você vai entender sobre análise de balanço de empresa, índices de endividamento, crédito para PJ, você vai entender sobre a parte técnica do produto, mas também a parte comportamental, de como se relacionar com empresários. Apresentei nossos programas para mostrar o que nós temos de diferente das outras escolas. Agora eu quero te trazer uma dica valiosa. Independente da área, você deve entender sobre o cenário econômico. Ela é a parte fundamental do nosso sistema financeiro. Entender um pouco sobre economia, sobre taxa de juros, sobre ciclos econômicos e como influências externas, né, o que acontece em outros países, faz de efeito aqui no Brasil. E não tem o que fazer, vocês têm que ler e reler relatórios econômicos. No início é difícil, mas com a prática se torna fácil. Então você pode procurar relatórios econômicos nas instituições como XP, BTG, Itaú. Então você tem que assistir esses vídeos constantemente para aumentar teu repertório, até para numa entrevista você ter umas palavras mais sofisticadas. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado de fato desse vídeo. Comente aqui qual área mais te interessa e o que a Unibanco pode fazer por vocês.